Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe seu like. Se não gostar do vídeo, pode deixar o seu dislike. O importante é você participar. Olha só, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito delicado. Quando o luto vira prisão. Quando você fica preso no luto, não consegue sair do luto, quando você fica aí sofrendo por anos e anos porque perdeu um ente querido, perdeu um amigo, alguém que você amava muito. Vamos falar um pouco sobre isso de uma forma bem direta e objetiva? Quer saber mais? Então, vem comigo. Olha só, alguns anos atrás eu gravei alguns vídeos falando sobre luto. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: "Ah, Elias, para você parece que é muito simples, parece que é muito fácil. Talvez você nunca tenha vivido o luto para saber como é." Para quem é desavisado aí e não sabe das coisas, deixa eu explicar uma coisinha rapidamente aqui para vocês. Quando eu tinha 5 anos de idade, um coleguinha meu, amiguinho de rua que a gente brincava, né? Um dia eles estavam brincando lá, eu não estava nesse dia, em volta de uma fogueira, alguém empurrou ele brincando, coisa de criança. Empurrou e ele caiu dentro da fogueira e morreu queimado. Ninguém conseguiu tirar. Foi o primeiro luto que eu vivi. É claro que não foi algo tão profundo porque se tratava de um coleguinha, mas eu fiquei bem assustado porque eu gostava dele. E eu me lembro lá, ele deitado dentro daquele caixão, tinha umas velas bem grossas, eu fiquei até assustado com aquele cenário, não entendia o que era a morte ainda. Terrível, né? Pois é, eu fui crescendo e alguns amigos meus, amigos assim chegados, que ficavam dentro da minha casa, perderam a vida. Só para vocês terem ideia, o meu melhor amigo ele foi assassinado, sim, e ele morreu, tá? Na época, eu tinha meus 16 anos e ele também. Olha só, um outro amigo que eu andava muito com ele também foi assassinado. Ele começou aí a usar, né, entorpecentes, aí ficou devendo, aí vocês sabem como funciona. Foi assassinado. Um outro amigo meu, de convivência mesmo, ele veio a óbito por ter tomado muito vinho, manga verde e outras coisas mais. Não sabemos se o efeito da manga verde com bebida que deu isso, mas ele veio a falecer. Doeu muito. Vocês não têm ideia como isso doeu em mim, perder os meus amigos. Se eu for falar de todos os amigos que eu perdi, nós ficaremos aqui muito tempo mesmo, tá? Porque são muitos, muitos. Perdi amigos afogados em lagoa, nadando em rio e muitos outros eventos. Tá bom, Elias, mas você falou até agora só de amigos. Olha só, meus queridos, a primeira perda dentro da minha família que eu me lembre foi da minha avó. Eu tinha por volta ali dos meus 7 anos, mais ou menos, mas eu não dei tanta importância porque eu não tinha um vínculo com essa avó, que era a avó paterna. Eu não tinha vínculo. Eu a via, assim, raramente. Senti um pouco, mas nada que me incomodasse. Era como se fosse um amigo que se foi. Depois eu perdi a minha mãe. Aí a história ficou bem complexa. Sabe por quê? Porque eu convivi com a minha mãe até os 5 anos de idade e depois eu voltei a conviver com ela, eu já tinha 30 anos. Então eu passei dos 30 até os 33 com a minha mãe. Resumindo aí, eu vivi praticamente 8 anos com ela, né? Porque ela se separou do meu pai, mas isso doeu muito em mim, porque nesses últimos anos de vida dela, foi quando eu comecei a conhecer melhor a minha mãe. Isso doeu profundamente. Quando ela veio a óbito, eu queria ter ido ali junto com ela. E quando a minha mãe faleceu, alguns dias antes, ela me fez prometer que eu iria cuidar da minha avó, que era a mãe dela. E eu fiz de tudo que eu podia para cuidar da minha avó até os últimos dias, com a ajuda dos meus irmãos. E ela veio a óbito. Foi uma dor profunda, porque eu tinha minha avó como a minha segunda mãe. E depois veio o meu pai, que era o meu herói, era o meu tudo. E ele morreu bem no dia do meu aniversário, no dia 25 de agosto. Sim, ficou marcado. Eu poderia não estar gravando este vídeo nesse momento, mas eu estou gravando porque eu quero ajudar vocês. Se eu pudesse, com palavras, descrever o que eu senti com a morte do meu pai, você entenderia muito bem como era a minha ligação com ele. Muitos falavam que era o xerox ali do meu pai. Então eu tinha uma afinidade muito grande com ele e o último suspiro de vida que ele deu, eu estava segurando na mão dele no dia do meu aniversário, em um leito de hospital.
Agora vem a boa notícia. De todas essas perdas que eu falei para você, eu estou curado delas. Eu resolvi. Sabe como? Fazendo terapia. Terapia, meus queridos. Se você que perdeu um ente querido não faz terapia, se você que perdeu um amigo, você vai ficar nessa por muitos e muitos anos. E eu vou falar algo para vocês que muitos não têm coragem de falar, mas eu tenho que abrir o jogo aqui com vocês. Tem muito parente seu, marido, esposa, tios, parentes em geral, amigos, que já não aguentam mais ver você falando da perda de um ente querido. Sim, ninguém tem coragem de falar isso. Sabe por que não tem coragem? Porque tem medo de magoar você. Mas eu preciso te falar isso como terapeuta. Chega um momento que as pessoas perdem a paciência com isso. As pessoas não querem nem te ouvir mais, as pessoas começam a afastar. Isso não faz bem para você. Você precisa resolver isso aí na sua vida. Tá? Você precisa resolver. E o que eu vou falar para você aqui no restante deste vídeo, eu quero que você fique bem atento. Não fique com raiva de mim, não fique chateado, mas a verdade tem que ser dita. E eu vou trazer essas verdades para você porque eu quero o seu bem. Entenda isso. É porque eu quero que você fique bem, que você saia disso. Talvez você está aí num buraco e não sabe que está no buraco. Talvez você está achando que é tudo normal, mas não é. Então vamos aos fatos. E primeiro eu quero dizer para você que o luto não é uma fraqueza, é o amor que perdeu o lugar. Todo luto passa, em maior ou menor grau, por 5 fases. E eu vou falar para você aqui essas 5 fases. A primeira fase é a negação, a raiva, a barganha, a tristeza profunda, que é a depressão, e a aceitação. Mas eu quero destrinchar para você essas 5 fases aí, você vai entender onde eu quero chegar. Vamos à primeira fase. A primeira fase é a negação. É o choque inicial. A mente tenta se proteger da dor dizendo, sabe o quê? Isso não pode estar acontecendo. A pessoa, ela segue no automático, como se a realidade ainda não tivesse chegado. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a da raiva. A dor ganha voz, vem a revolta, a injustiça, a pergunta por quê? A raiva pode ser dirigida a pessoas, a Deus, ao mundo ou a si mesmo. Por quê? A terceira fase, que é a barganha, é a tentativa de recuperar o controle e pensamentos como: se eu tivesse feito diferente, se eu fizer isso, talvez a dor passe. Essa é a barganha. Muito comum vir acompanhada de culpa, tá bom? Eu atendo pessoas aqui que falam assim: ô Elias, será que se eu tivesse levado a minha mãe para um outro hospital? Será que se eu tivesse levado o meu pai para um outro lugar? Será que se eu tivesse pago um plano de saúde, essa pessoa não estaria aqui? Aí vem aquela culpa que a pessoa não consegue largar a culpa, ela fica vivendo o tempo inteiro se sentindo culpada por algo que ela não tinha controle. Quarto ponto é a tristeza, a depressão, aquela tristeza profunda. Aqui a perda é sentida de verdade. Vem aquele vazio, o choro, a saudade profunda, a falta de sentido. Olha só, não é doença, é dor legítima. Entenda isso, é por isso que muitas pessoas estão aí anos e anos e não conseguem sair dessa fase e não chegou na quinta fase. Tem muitas pessoas que não chegam fácil nessa quinta fase. E a quinta fase é a aceitação. Por isso que muitos estão sofrendo, porque não conseguem aceitar. Olha só, não é esquecer nem deixar de amar, é aprender a viver com a ausência sem ser destruído por ela. A dor diminui e a vida volta a caminhar. É importante lembrar que essas fases que eu falei para vocês aqui, elas não são lineares e nem tem prazo fixo, tá bom? O luto saudável anda. Quando ele estaciona, precisa de cuidado. Essas fases que eu falei para vocês, uma pesquisadora diz que é em torno de 4 a 6 meses, mas tem pessoas que prorrogam muito mais. Não tem como dizer exatamente que é 4 ou 6 meses. Pode ser que dure até anos, se a pessoa não buscar aí um tratamento, não fizer aí uma terapia. No meu caso, eu fiz a terapia TRG e eu não sinto nada referente às pessoas que se foram. Nossa, Elias, você é tão frio assim. Não é isso. Eu fiz a terapia para a minha vida continuar, para que eu possa ser uma boa pessoa para a minha esposa, para o meu filho, para os meus amigos, para os meus irmãos. Porque se você ficar estacionado ali na perda do seu ente querido, a sua vida para e das pessoas que estão em volta de você. Então a conclusão é, essas fases não têm uma escada perfeita, nem tem prazo. Cada pessoa vive do seu jeito. O problema começa
quando o tempo passa e a dor não anda, a dor estagnou. Há pessoas que já choraram, já gritaram, já entenderam racionalmente a perda, mas continuam presas ao luto anos depois. Continua presa, não porque amam demais, mas porque sem perceber a dor virou o quê? Uma identidade para essa pessoa. Quando o luto não é elaborado, ele se transforma em apego à ausência, medo de seguir em frente, culpa por voltar a viver. Tem pessoas que se sentem culpadas porque voltaram à sua vida normal e você precisa sair disso, você precisa voltar a viver. E em alguns casos, olha só, tem o ganho secundário. Eis um grande problema, sim. Isso precisa ser dito com honestidade para você. Às vezes, o sofrimento passa a trazer o que para você? Atenção, acolhimento, validação, cuidado, né? Curtidas, comentários, pertencimento. A pessoa não está fingindo dor, entenda isso. Ela está presa à dor. É diferente. As redes sociais, neste ponto, viram um palco perigoso. Cada postagem revive o quê? A ferida. Cada lembrança reacende a perda. Cada comentário reforça a ideia de que, se eu parar de sofrer, perco quem eu sou. Olha só, a pessoa acha que vai perder a sua identidade se ela parar de sofrer. Mas olha só, meus amigos, aqui está a verdade libertadora. Seguir vivendo não apaga quem partiu. Entenda isso. Ser feliz não é traição. Continuar não é esquecer. O luto saudável, sabe o que ele faz? Ele honra a memória. O luto prolongado aprisiona a vida. Chega um momento em que a dor não precisa mais ser exibida, ela precisa ser cuidada. E olha só, meus queridos, isso não se resolve com likes, datas comemorativas repetidas ou frases prontas. Se resolve com coragem para soltar, com ajuda, que é a terapia, com permissão interna para viver de novo. Você pode lembrar sem sangrar, pode sim. Você pode amar sem adoecer, entenda isso. Você pode carregar a história sem carregar o caixão. Sim, é uma frase pesada, mas eu vou ter que repetir. Você pode carregar a história sem carregar o caixão. A vida continua. Também é uma forma de homenagem, entenda isso. Você continuar com a sua vida é uma forma de homenagem. Então, se você ficar preso ao luto, isso não vai sair de você. E você que está me assistindo, talvez não passou pelo luto, mas você vê alguém nas redes sociais, estou de luto, final de ano agora, né, Natal, muitas pessoas ficaram chocadas, tristes, porque não tem o ente querido. Aí coloca nas redes sociais, aí você fica com pena da pessoa, não é isso? Aí você vai lá e escreve, meus sentimentos, isso vai passar. Você sabe o que está acontecendo? Sem querer, você está incentivando essa pessoa a continuar no mesmo lugar, aprisionada, algemada neste ponto aí. O correto mesmo, aí eu vou dar um toque para vocês. Quando você vê alguém assim na internet, lembre-se, provavelmente ela está com uma dor tão profunda e não sacou ainda isso. Talvez ela não entendeu como sair disso. Você pode, com muito jeitinho, perguntar: você está fazendo algum tratamento terapêutico? Você já tentou sair disso? Porque está prolongando demais. Entenda, você que está me assistindo, passou de 6 meses e você continua ainda chorando, sentindo, colocando nas redes sociais, falando para as pessoas que está sofrendo, é sinal que você precisa de terapia. Essa dor já virou uma dor patológica, porque o limite é de 4 a 6 meses. Passou disso aí, aí já é patológico. E você precisa melhorar, você precisa viver, você precisa seguir a sua vida. Isso sim é honrar. Você vai estar honrando o seu ente querido que foi, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho. Você precisa se libertar. Olha só, eu atendi uma mulher que essa mulher chegou para mim cheia de orgulho e disse assim: o quarto do meu filho continua do mesmo jeitinho que ele deixou. Ela tinha perdido o filho com 20 e poucos anos. Todos os dias eu vou lá, abro a porta, olho as roupas dele, eu cheiro a roupa dele. E eu disse para ela assim: você quer realmente viver ou vai ficar aprisionada a isso? Se você quer viver, pega as roupas dele, faça uma doação para quem está precisando. Tem muitos jovens que não têm roupa. Pega as roupas, doa para alguém. Pega as fotos que está espalhada aí pela sua casa e guarde elas num lugar que você não vai mexer. Quanto mais você mexe no assunto, mais você sofre. Por isso precisa de terapia. Então, talvez você tenha aí no seu celular vídeos, fotos do ente querido que foi e você fica relembrando, remoendo aquilo ali. Você está preso e nem sabe. Melhor isso. Depois que eu tirei tudo isso da minha mente,
que eu fiz o meu reprocessamento, porque o reprocessamento vai direto nas raízes e tira toda essa dor. Sabe por quê? Olha só o que Freud disse alguns anos atrás. A cura não vem do esquecer, ou seja, você não vai esquecer. Vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Eu vou repetir. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. O processo, meu querido e minha querida, é a terapia. Sem a terapia, você vai ficar desse jeito aí para sempre, incomodando as pessoas. Não que as pessoas vão se incomodar porque você colocou um luto, o que você está sentindo, não é isso. Mas quando começa a passar anos e anos que aquilo aconteceu, passou de 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, as pessoas não têm mais argumentos, elas não têm mais o que falar para tentar te consolar. Muitos vão lá curtir, muitos vão comentar, mas é por amizade. Saia dessa, seja feliz, honre aquele que foi embora vivendo a sua vida. Lembre-se, você não precisa ficar carregando o caixão pro resto da vida aí. Um forte abraço, espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se ficou chateado comigo, pode deixar o dislike aí, tá bom? O importante é você participar. Um forte abraço.